O que você precisa entender sobre carreiras no futebol feminino? E aí, gurizada, meu nome é Helena Miller, eu sou especialista em futebol feminino, fui jogadora profissional, atuei em 4 países, como treinadora, atuei em 2 países, então somando são 6, Brasil, Letônia, Áustria, Polônia, Estados Unidos e Alemanha. Também dá para botar um parênteses com Suíça, né, que eu fui voluntária na Euro ano passado, 2025. Bom, de qualquer forma, o meu objetivo aqui com o vídeo de hoje é compartilhar com vocês um pouco mais a fundo sobre o universo do futebol feminino. É imenso e muita gente talvez nunca parou para pensar e olhar sobre essa perspectiva. Esse vídeo é tanto para meninas que querem ser jogadoras profissionais, para a família, para conhecidos, especialmente para quem quer conhecer mais sobre o futebol feminino. Então, se esse é o teu caso, fica comigo até o final desse vídeo. Tamo junto! Então vamos lá. Primeiramente, vamos começar pelo começo. Vocês precisam entender que o futebol feminino é um universo completamente diferente do futebol masculino. Tá? Por que eu digo isso? Muitas vezes as pessoas confundem como, é futebol, é futebol. Claro, realmente é o mesmo esporte, mas é um universo completamente diferente, desde a sua concepção. Né? Se a gente for pegar historicamente, as mulheres foram proibidas de jogar futebol por muitos anos no mundo inteiro, né? Não só no Brasil. Então, óbvio que isso influencia no desenvolvimento da modalidade, porque foram anos onde não houve progresso, onde as mulheres não podiam nem sequer treinar, jogar. Então, basicamente, entenda, são 2 universos. O futebol masculino está anos-luz à frente do futebol feminino em todos os quesitos, de visibilidade, de patrocínio, de montantes financeiros, de história. Então, antes da gente começar essa conversa, eu preciso que você entenda. Então, não adianta querer comparar, porque o futebol feminino nunca trouxe título para o Brasil. Sim, quantas chances tiveram, quantas competições disputaram, né? Vamos começar por ali. E principalmente falando agora sobre profissionalização da modalidade. Se a gente pegar no calendário e olhar quando que foram de fato divulgadas e profissionalizadas as ligas de futebol feminino, foi pouco. Então, beleza. Considerando que são 2 universos completamente diferentes. Né? O futebol masculino é uma coisa, o futebol feminino é outra completamente diferente. Quando a gente vai falar de futebol feminino, a gente tem que falar que a formação das atletas ela já é diferente pela base. Né? Hoje, 2026, que a gente consegue encontrar alguns clubes, não todos, que têm um trabalho de categoria de base, a partir dos 13, 15, 17 anos de idade. Então, isso é algo recente, diferente de outros países que já estão à frente nesse quesito. Né? Por exemplo, Estados Unidos, aqui mesmo a Alemanha, Inglaterra, nem se fala, Espanha. Então, é um processo gradativo e que está em crescente. Isso vamos para o segundo tópico. O futebol feminino está vivendo hoje o melhor momento da história. A gente vê mais competições, mais aparições na mídia, a consolidação da modalidade, consegue acompanhar jogos online, ou seja, existe o interesse da mídia e cada vez mais das marcas, assim espero que continue. E a gente precisa falar também sobre sonhos e realidades. Né? Se a gente pensar um moleque, um guri que joga futebol, ele pode, dali a pouco, já com 15 anos, ter um contrato profissional, o passe dele já vale não sei quantos mil, aí quando ele chega no sub-17, sub-19, ele já vale tantos milhões, e aí ele estourou como uma, sei lá, uma estrela promissora, não sei o que, foi vendido por milhões e tal. Acontece? Acontece. No futebol feminino, o buraco é mais embaixo. A gente ainda não chegou nesse ponto. Então, quando tem uma guria, uma menina que joga futebol, que é craque,
tem que ter muito cuidado com a forma com que isso vai se desenvolver. É necessário um trabalho perto dessa menina para que ela não fantasie o sonho com a realidade. De pensar que o amiguinho dela, que com 15 anos já tem um contrato profissional de milhões, que isso vai acontecer com ela. Porque infelizmente ainda não é uma realidade. Há exceções, mas não é uma realidade. E por isso eu preciso dizer, gente, eu joguei futebol profissional. Eu me tornei jogadora profissional com 24 anos de idade. Então já é assim uma exceção da exceção. E por quê? Porque eu, quando tinha 17 anos, eu não tive as oportunidades que existem hoje. E eu fico muito feliz em ver que hoje em dia existem chances, que existe perspectiva para o futebol feminino. Então, mesmo que o cenário esteja extremamente favorável e crescente, eu não posso vir aqui dizer que qualquer jogadora, qualquer menina com talento vai chegar ao futebol profissional top 1, Liga, Seleção Brasileira, Champions League, seja lá o quê. Eu não posso dizer isso, porque não é uma realidade. Assim como dos meninos, não são todos que conseguem chegar lá. Então, claro que hoje o futebol feminino, como eu falei, está crescendo, está tendo visibilidade, está tendo reconhecimento. A gente tem que trabalhar com os pés no chão. O resultado, ele chega com o trabalho. Então, ao mesmo tempo que eu não posso dizer que todas as meninas que têm essa vontade, que têm esse sonho, vão chegar ao futebol profissional, ao mesmo tempo, todas as que chegaram, foi porque tentaram. Então, é muito importante ter essa consciência que a possibilidade existe, ela não é para todas, mas só vai conseguir quem tentar, quem se esforçar e quem investir. Isso de investimento, não estou falando de dinheiro, não. É tempo, é dedicação, é treino, diversas coisas, que nós vamos falar ainda mais adiante nesse vídeo. Eu quero trazer aqui para vocês, nesse vídeo, os principais erros cometidos durante a formação, né, na base das atletas de futebol feminino. Mas antes de falar sobre isso, eu preciso conversar com os pais. Então, se tu está assistindo esse vídeo, chama teu pai, tua mãe, teu tio, tua avó, quem for teu responsável para assistir contigo, porque assim, não tem como eu falar de formação de atleta sem falar sobre a importância da família. 100% dos casos, quando o atleta tem o suporte da família, a tendência do sucesso, a tendência da não frustração é 200% maior. Por que eu digo isso? Imagina uma criança que tem um sonho e ela sonha sozinha. Ela não tem incentivo da família, ela tem um sonho e cara, a chance dela desistir é muito maior. Agora, se tu tem alguém da tua família, né, alguém próximo, não necessariamente pai e mãe, mas um irmão, um primo, uma tia que te incentiva, isso vai fazer toda a diferença na caminhada. E quando eu falo em incentivo, gente, não é, porque eu tenho uma tia que tem dinheiro, ela vai me dar dinheiro e aí eu vou fazer uma escolinha. Não é sobre isso, é o apoio emocional, é estar presente, poxa, vai junto nos treinos, assiste os jogos, né, conversa com a criança, dá sugestões, como que ela pode melhorar, seja um suporte para ela, seja o primeiro apoio, porque faz muita diferença na vida das crianças. E eu vou dar um exemplo para vocês. Hoje, eu sou treinadora da categoria sub-9 aqui na Alemanha, tá? Ou seja, são meninas de 7, 8 anos de idade, desse tamanho. E elas ficam extremamente nervosas, felizes, quando os pais estão ali assistindo o treino, quando eles vão nos jogos. E aqui eu vejo muito isso, o compromisso, o comprometimento dos pais de estar junto com as crianças, de mais do que dar uma chuteira nova, quando, né, o pé cresceu, de estar presente e de apoiar, de fato. Né? Então, como faz diferença ter a presença da família, principalmente na formação. Então, fica aí a reflexão. Nesse sentido, passando para os principais erros de quem está na base, tá? E aí eu vou falar para vocês por experiência, né? Embora eu não tive base, vamos dizer assim, categoria de base, eu sei lá, com 13 anos eu já jogava com os guris, né, maiores de 15, e quando eu tinha 15 anos,
ou antes disso eu já jogava com mulheres adultas. Então, eu não tive essa coisa de menininhas, jogar todo mundo junto. Eu jogava na escola. E na escola também era educação física, enfim, campeonatos escolares. Mas não uma realidade de um clube, coisas que existem hoje em dia. Escolinha específica de futebol feminino, clube de futebol feminino. Que bom, fico feliz. Mas então, os principais erros das meninas, primeiro, e esse acho que é o principal, achar que só jogar bem já é a garantia. Ah, eu sou craque, eu pego a bola, eu tenho habilidade, eu driblo todo mundo, porque isso já faz eu ser o melhor do meu time, eu sou sempre escolhido primeiro, eu sou craque. Pode até ser, e com certeza conta pontos quando tu tem habilidade com a bola no pé, quando, né, enfim. Só que tu só ser craque de bola, desculpa, mas não resolve nada. Por quê? Se tu não levar a sério descanso, tu não te alimentar bem, tu não prestar atenção no tipo de treino que tu tá fazendo, pode até ser craque, mas tu não vai sair daquilo ali. Sabe? Então, quando tu quer chegar mais longe, numa liga mais profissional, ou enfim, precisa levar em consideração esses outros pontos. Não existe craque que só joga com a bola no pé. Porque se tu pegar dados estatísticos, as vezes que a gente está com a bola no jogo são mínimas. O resto do tempo a gente está correndo. Então não adianta eu ser craque com a bola no pé se eu não aguento correr, né? Então, assim, quanto antes a atleta começar a ter essa consciência da importância do descanso, dormir cedo, de se alimentar bem, fruta, verdura, tomar bastante água. Água é sempre bom, principalmente na fase de desenvolvimento, né? A criança, a adolescente está ali crescendo, criando músculo, o cara precisa descansar, precisa se alimentar bem, é fundamental. E outra, academia. É uma coisa que eu brigo aqui um pouco na Alemanha, especialmente no clube que eu tô, que eles têm uma restrição, tem uma academia no clube, tá? Só que só meninas maiores de 15 anos que podem entrar. Só que, gente, eu tenho atletas que com 14 anos já tiveram problemas do menisco, LCA, e eu não consigo entender qual que é a diferença entre a criança jogar 5 vezes por semana futebol, que tu tá expondo teus músculos, tu tá desgastando, tu tá, né? E não poder ir na academia. Claro, gente, não tô dizendo que a criança tem que fazer equipamento e botar peso, não é isso, gente, mas o fortalecimento muscular, ele é primordial para evitar lesões. Ninguém quer parar antes do tempo de jogar, né? Então, existem atividades, exercícios que desde os 10, 12 anos podem ser feitos. E não é uma coisa que vai prejudicar o desenvolvimento da criança, pelo contrário. Então, é uma atividade que é necessária. Aí, falando com um pouco os maiores, né? As maiores. Ah, eu não gosto de academia. Ah, porque a academia é chata. Ah, porque não sei o quê. Pois é, mas a vida adulta é assim. E a vida do atleta é assim. A gente não faz só o que a gente gosta. Assim como no treino, vai ter treino físico, que é pesado. Vai ter treino tático, que é chato. Mas é necessário. Então, cada escolha é uma renúncia. Tem que aceitar o processo e seguir firme nele.